Salve, salve, torcida tricolor, a maior torcida tricolor do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A Servão, infelizmente, ainda se encontra no DM do Dr. Gelol. Mais uma semaninha aí para pelo menos tirar essa porcaria desse gesso. E nesse meio tempo eu fiquei vendo, estudando, analisando o meu canal, percebendo essa semana toda, quase 15 dias sem São Paulo jogando, sem live. Eu falei, cara, eu preciso preencher esse espaço vago com vídeos pra galera. Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer pro pessoal. Eu poderia voltar com séries de história, poderia voltar com notícias do jeito que vocês gostam, fazer mais lives, trazer galera pra debate, poderia fazer um monte de coisa. Confesso que tava todo esse tempo desanimado, mas agora eu resolvi ressurgir, resolvi falar, mano, bora trazer conteúdo, bora deixar a galera inteirada, conhecida sobre São Paulo Futebol Clube. E para que vocês me ajudem nessa minha missão, nessa minha meta aqui no Acervo Tricolor, eu peço humildemente que você deixe seu like, comente esse vídeo, inscreva-se se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, o YouTube tá foda. Outro pedido que eu faço é fortalecer sempre as mídias sociais do canal. Com o tempo a gente vai voltando, a gente vai melhorando, o DM serve para isso, pra gente refortalecer. E é isso que o Acervão tá fazendo nesse meio tempo ainda quebrado. Certo, torcida? Então, hoje nós estaremos com um assunto sobre história da hora. Imaginem você na seguinte situação. Amanhã sai a notícia que o São Paulo mudou o estatuto e a camisa número 2 passa a ser extinta. Já pararam para pensar nisso? Seria uma loucura, mas isso quase aconteceu há 55 anos atrás. Mas antes, lança a vinheta. Made an excellent choice. Desde o ano de 1930, a fundação do São Paulo, os uniformes quase pouco foram alterados. Apenas alguns detalhes, apenas uma mudança pequena no símbolo, mas a sua tradição sempre foi mantida graças ao Estatuto. Desde a sua criação, em 25 de janeiro de 1930, o São Paulo já iniciou a temporada com um uniforme parecido com esse, com listras horizontais, vermelho, branco e preto, simbolizando a união que veio a surgir a criação do São Paulo entre Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras. 2 anos depois, em 1932, o São Paulo lançava o seu uniforme de visitante, ou o segundo uniforme de jogo oficial, que é o listrado. O listrado com faixas verticais, vermelho, branco e preto. E vocês sabem muito bem que esse uniforme é o meu xodó. No decorrer das décadas, de 1930 a 2021, houveram também uniformes alternativos que o São Paulo utilizou em ocasiões especiais, em temporadas específicas, em homenagens a jogadores, atletas e tantas outras oportunidades. Claro que nenhum desses nunca foi fixado, nunca foi considerado um terceiro uniforme, porque durante muitas décadas essa ideia de terceiro uniforme no São Paulo era praticamente uma grande utopia, um mito. Era muito difícil você convencer os conselheiros deliberativos, a diretoria a produzir um terceiro uniforme. Aí que começa a nossa história do vídeo de hoje, é que surgiu um conselheiro renomado no São Paulo, um jornalista de muito respeito, que até hoje é lembrado por suas belíssimas análises esportivas. Estamos falando do conselheiro Paulo Planet Buarque, ou Paulo Buarque, como a maioria conhece. Paulo foi um conselheiro e também diretor do São Paulo na década de 1960, quando o Morumbi ainda estava em conclusão das suas obras em completo. Paulo Buarque era um cara que, apesar de todas as suas influências, ele tinha algo que incomodava não só a torcida, mas também grande parte dos conselheiros. Ele era um cara completamente contra ao uniforme número 2. Ele achava que esse uniforme número 2 era considerado feio, antiquado, ultrapassado, e por várias vezes ele tentou desenvolver uniformes para que pudessem substituir a listrada número 2. E em 1976, mais especificamente no dia 4 de setembro,
o São Paulo enfrentou o Comercial de Ribeirão Preto. Vitória São Paulina, uma goleada belíssima por 3-0. Mas o que acabou espantando todos aqueles que testemunharam esse jogo foi o uniforme um tanto quanto diferente que os jogadores entraram a campo. Esse uniforme que vocês estão vendo nessa imagem foi o uniforme desenvolvido por esse conselheiro. Ele mesmo mandou confeccionar, ele mesmo desenhou e ele mesmo mandou levar a campo esses uniformes. Esse seria o possível uniforme a substituir o uniforme número 2 à listrada. Esse pelo menos eram os planos deste conselheiro. Esse uniforme que vocês estão vendo, eu tenho certeza que vocês já viram em vários outros lugares. Talvez vocês nem sabiam dessa existência, da história por trás desse uniforme. Porque a São Paulo Mania recentemente até chegou a vender na sua loja. Existem várias outras lojas alternativas que também fazem a venda desse produto. E muitos torcedores gostam bastante do seu design, da sua forma como ela foi produzida. Alguns até dizem que deveria sim ser um terceiro uniforme. Até pedido para a Adidas, quem sabe, confeccionar um uniforme parecido para o ano de 2021. Lembrando que recentemente a Adidas tem feito terceiros uniformes. 2019 foi o azul uruguaio, 2020 foi aquele grafite em homenagem ao Leônidas, e agora segue a dúvida, segue a expectativa qual será o próximo terceiro uniforme alternativo do São Paulo. Mas em 66 a ideia não era para ser alternativo, e sim para ser substituto. Planet Buarque foi um cara bastante audacioso e ousado. Talvez se aproveitando do seu poder de diretor, ele mandou que nesse jogo contra o Comercial de Ribeirão Preto, todos os jogadores vestissem a esse uniforme criado por ele. E também não tinha nenhuma alternativa, ou talvez alguma tentativa dos jogadores se negarem a vestir esse uniforme. Porque o Paulo Buarque resolveu deixar os dois uniformes principais lá na sede do clube. Apenas em jogo tinha esse uniforme alternativo. Imaginem a situação. Mas, muito pelo contrário do que se esperava, a maioria dos torcedores, jornalistas e jogadores aprovaram essa camiseta nova criada pelo conselheiro do São Paulo. Por conta da fama que essa camiseta teve nos jornais e revistas da época, muito elogiada, e também pelo contexto da goleada do São Paulo contra o Comercial de Ribeirão Preto, Paulo Buarque tentou persuadir seus amigos conselheiros a trocarem o uniforme número 2 listrado pelo o seu novo uniforme com faixas também verticais, mais espaçadas e com o símbolo do São Paulo estampado no peito. Por sorte, e graças a Deus, os conselheiros tiveram discernimento e não acataram a essa ideia. Em homenagem ao conselheiro, que é um cara super renomado, um cara de muito respeito até hoje no São Paulo, permitiram que esse uniforme fosse utilizado como uniforme alternativo, algo raro na época, pelo menos até o fim da temporada de 1966, que era o término do estadual paulistão, como quer você chamar naquela época. Então vocês imaginam como ele deve ter se sentido feliz com essa ideia, talvez nem tão feliz, porque a listrada segue firme, segue forte até os dias atuais. Aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem o poder de mudar o estatuto do São Paulo, de mudar as camisas do São Paulo, vocês mudariam? Vocês pegariam o uniforme número 1 e pegariam o uniforme número 2 e faria uma mudança drástica? Eu, sinceramente, minha opinião, não mudaria e acho que a tradição deve ser mantida. Mas também não sou cabeça fechada. Eu acho que o terceiro uniforme nos dias atuais está aí para justamente utilizar dessa criatividade, seja da torcida, seja de um designer gráfico, o que for, mas a terceira camiseta é justamente para a gente fazer uniformes alternativos. Agora, se é para ser fixo ou não, é uma outra parada. Ou se não, faz como tem sido feito nesses últimos anos, alternativo, de um ano é um jeito, de outro ano é outro e por aí vai, né? Tô até esperando como é que vai ser desse ano. Mas é uma pauta a ser discutida, se vocês realmente mudariam. Porque o São Paulo não seria o único nesse cenário. Vale lembrar que times como a Juventus, super tradicionalíssima, trocou escudo, trocou camiseta e hoje segue firme, segue forte com sua marca. Aqui no Brasil, nós tivemos o exemplo do Atlético Paranaense, que até mudou nome, mudou camiseta, mudou logo, mudou praticamente tudo. Não é nada o que foi parecido há alguns anos atrás.
Então vale pensar, né? Se isso agradaria a velha guarda ou agradaria aqueles que pensam um pouco mais diferente e querem sair da mesmice. Respeito as ambas opiniões, mas quero saber qual é o real comentário, qual que é a visão de vocês sobre isso. Já pensou uma situação como essa? Já pensou se isso acontecesse de hoje para amanhã no São Paulo? Qual seria a reação de vocês? Então deixa aqui escrito nos comentários que eu vou adorar ler a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o like pro Acervão. Isso fortalece demais aqui o trampo do canal. Ajuda a trazer relevância aqui pro YouTube. Então não se esqueça dessa missão. Deixar likes aqui nos conteúdos. E também, se você não é inscrito, caiu de paraquedas nessa bagaça aqui, gostou do conteúdo, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com seus amigos caso tenha gostado aqui do vídeo do canal. Valeu, tamo junto sempre, forte abraço, Acervo segue no DM, pelo amor de Deus, não quero aguentar mais ficar nessa bagaça, tamo junto, fui!